Meus irmãos, eu não sei se você já parou para observar, mas o mundo em que nós estamos vivendo, não somente a nação brasileira, mas todo o mundo em si está um caos. Muitos estão, queridos, lutando por poderes, muitos estão em guerra, muitos estão, queridos, tentando buscar a solução para o que está acontecendo no nosso país. Mas se nós pararmos para observar o que está acontecendo, querido, são os princípios das dores, em que Jesus ele cita em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 8. E nós podemos ver, amados, que muitas pessoas estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão morrendo, muitos estão passando fome, necessidade, enquanto isso, outros estão brigando por poderes aquisitivos, em busca de uma melhoria para a vida social. Mas nós, amados, podemos ver que tudo isso que acontece na nossa volta na atualidade é cumprimento da palavra de Deus. Quando Jesus, um certo dia, ele estava no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e disse para ele: dize-nos quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus ele vai dizer para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir rumores de guerra. Olhai para tudo isso, mas não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério o que está acontecendo na nossa volta. São sinais da volta de Cristo. E enquanto os sinais estão aí diante dos nossos olhos, muitos, meus amados, precisam se despertar, precisam acordar para a realidade, olhar e entender que o que está acontecendo é sinal da volta de Cristo. Jesus está mais perto de voltar do que nunca, porque nós podemos ver, queridos, que houve guerras, rumores de guerras. Nós podemos ver que nação já tem se levantado contra nação, reino contra reinos. Nós podemos ver, queridos, na atualidade que muitos estão morrendo até mesmo de fome. Nós podemos ver que na atualidade nós passamos por um período em que houve uma peste em que matava muitas pessoas, tremores em vários lugares. Isso, queridos, tudo são princípios das dores, é cumprimento da palavra de Deus para a nossa vida. Então é tempo de você despertar, acordar para a realidade e não passar despercebido, porque o Senhor um dia ele voltará para buscar a sua igreja. O Senhor, querido, ele nos promete em buscar o seu povo. Mas quando isso irá acontecer? Em Mateus capítulo de número 24, está a resposta, amados, de o dia em que Jesus virá buscar o seu povo. Ele diz em Mateus 24, 36 a seguir, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Então, se você não sabe do dia, se desperta,
Abra os teus olhos, os sinais estão se cumprindo. É tempo de você se despertar e acordar para a realidade. Porque como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por enquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, muitos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Já imaginou, queridos, de repente você olhar para o lado e não ver os seus filhos? De repente você olhar para o lado e não ver mais a sua esposa? De repente você olhar para o lado e não ver mais o seu esposo? Você ir até na casa do amigo ou de um irmão e não o encontrar? Para você que crê na palavra de Deus, escute e tome posse desta palavra. Desperta, acorda, e não se passe despercebido, mas é tempo de você acordar para a realidade e entender que aquele que há de vir virá e não tardará. Eu e você não sabemos dia e nem a hora, mas nós temos a certeza que um dia ele voltará. Um dia ele virá, porque ele mesmo nos prometeu. No livro de João, capítulo de número 14, Jesus ele diz: não se preocupe o teu coração. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Não se deixe enganar. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Olhe para o que está acontecendo e veja que tudo o que está acontecendo é sinal da volta de Cristo. Tudo o que está acontecendo é sinal da volta do Senhor. Então não se deixe passar por despercebido. A palavra de Deus, ela também nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14 a seguir, diz: porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que com Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Jesus breve virá. Jesus arrebatará a sua igreja. Cuidado para você não ficar de fora. Acorda e desperta, porque na última hora nós já estamos vivendo e a qualquer momento a trombeta soará. Você poderá não ouvir o soar da trombeta, você poderá ser surpreendido
com a volta do Senhor Jesus, com o arrebatamento da igreja. Então seja consolado por esta palavra. Breve o Senhor virá e não tardará. Quando ele virá, nem mesmo os anjos do céu sabemos. Somente, unicamente o Pai, que assim estás nos céus, ele saberá. Ele virá numa hora em que nós não pensamos.